galerinha de casa, eu sou a tia Tati do canal Evangelicando e eu tô aqui hoje para trazer para vocês mais uma história do nosso quadro Pequeninos Grandiosos. É isso mesmo, tem um montão de pequeninos que fizeram coisas grandes na Bíblia. E a história de hoje tá lá em 2 Crônicas, capítulo 34, lá no Antigo Testamento. E vai contar a história de um rei. De um rei. O nome desse rei era Josias. Josias era filho de Amon. Amon era rei de Judá. E naquela época, assim como eu acredito que ainda é hoje, o reinado passa de pai para filho. Então, se o pai é rei e o filho é príncipe, quando o pai morre, o filho vira rei. Isso mesmo. E o pai de Josias se meteu numa encrenca, umas pessoas tramaram contra ele e ele acabou morrendo. Morreu. E agora? O pequeno Josias tinha apenas 8 anos. O que uma criança de 8 anos ia fazer? Ele não podia ser rei, podia? Claro que ele podia. Talvez ele não fosse governar ainda, fazer coisas grandiosas, porque ele era uma criança, né? Mas a coroa do seu pai passou para ele e Josias foi decretado rei com apenas 8 anos. Vamos colocar a coroa do papai no Josias. Como ele era muito novinho ainda, ele ficou aprendendo certas coisas mesmo como rei. E ele procurava não tomar muitas decisões difíceis e importantes. Porém, o tempo foi passando, Josias foi crescendo um pouquinho mais. E daqui a pouco, ele começou a aprender as coisas da lei de Moisés. Ou seja, as coisas que falam a respeito de Deus. E quando ele aprendeu essas coisas, ele quis fazer o que era certo. E o que o rei Josias fez? Um pouquinho maior agora, mas ainda não era muito maior, né? Ele pediu para tirarem de todo o reino os ídolos, porque naquele tempo o povo, eles tinham construído vários ídolos, assim, vários monumentos, estátuas, né? Chamavam postes ídolos, pela cidade e até fora da cidade. Como Josias sabia que isso não agradava a Deus, porque nós não devemos adorar imagens e nem estátuas, a Bíblia diz que somente ao nosso Deus a gente deve prestar culto e adoração. Josias, sabendo disso, ele mandou derrubar todas as estátuas e tirar do reino todas as coisas que não agradassem a Deus. Por exemplo, tinha umas pessoas que faziam umas adivinhações, assim, né? Consultavam cartas, consultavam mortos. Eles diziam que dava certo, mas a gente sabe que só Deus sabe o futuro. E Josias também sabia disso. E Josias mandou acabar com tudo. Pode parar com tudo, porque no meu reinado vai ser um reinado de Deus. E Deus se agradou tanto do reinado de Josias. A Bíblia conta que apesar de ele ser o rei mais novo de todos, ele foi o último rei bom que teve em Judá. Ele foi o 16º rei. E ele é da linhagem de Davi, que a gente vai ver outro dia, que também é um pequenino bem grandioso. Então Josias, ele foi um rei top das galáxias. Ele ajudou, ele estudou as coisas do Senhor, ele tinha vontade de conhecer e de fazer o que era certo. A Bíblia diz que Josias não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele continuou certinho nos caminhos do Senhor. Sabe o que mais ele fez de legal? Quando Josias estava governando como rei,
eles estavam reconstruindo o templo. E eu acho que foi Esdras, eu tenho quase certeza que foi Esdras, encontrou os pergaminhos com as leis de Moisés, as coisas que Moisés escrevia, que Deus falava para ele. Na mesma hora, Josias fez aquilo ser lido para todo mundo, para todo o reino. Ele não queria guardar só para ele, ele queria que todo mundo conhecesse a vontade de Deus. E assim foi que a palavra de Deus foi cada vez mais espalhada no reinado de Josias. Josias também incentivou todo mundo a comemorar a Páscoa. Veja só, ele foi um rei bacana demais. E apesar de ele ficar muito triste, né, porque o pai dele tinha morrido, mas ele tinha uma grande responsabilidade. Você já viu que na outra história que a gente viu sobre Samuel, Deus deu uma grande responsabilidade para um menino pequeno, que foi Samuel. Qual era a responsabilidade de Samuel? Era repreender o sacerdote que estava fazendo coisa errada. Josias era muito pequeno, mas ele recebeu uma responsabilidade grande, governar todo um reino. Ele era o rei agora. Me diz, você, com 8 anos, o que faria se fosse rei? Escreve aqui embaixo para eu saber, nos comentários. Eu acho que se eu fosse rei, rainha, né? Porque eu não posso ser rei porque eu sou menina. Se eu fosse uma rainha, eu acho que eu ia distribuir comida para todo mundo. Eu ia fazer muitas festas para alegrar as pessoas, falando da palavra de Deus. Ia ser lida a palavra de Deus em todo lugar e todas as pessoas iam ter a possibilidade de conhecer Jesus e o quanto ele é maravilhoso. Eu acho que se eu fosse rainha, eram essas coisas que eu iria fazer. E claro, né, distribuir chocolate para todo mundo, porque todo mundo gosta de chocolate. E você, se você fosse rei, o que você faria? O que você acha que Deus esperaria de uma criança que virou rei? Josias podia dizer assim: nossa, mas agora eu sou rei, eu nem sei o que fazer, eu ainda sou uma criança, o meu pai morreu, eu tenho muitos traumas, eu tenho muita tristeza no meu coração, eu não sei, eu não vou fazer nada, eu não quero nada, né? Ele poderia, ele era só uma criança, mas ao invés disso, ele pensou o quê? Eu vou ser um rei bom para o meu povo. E o povo amava o reinado de Josias. O povo já gostava do pai dele, porque quando o pai dele foi morto, o próprio povo deu jeito de achar as pessoas que mataram o pai dele. Mas quando Josias começou a reinar, que eles conheceram verdadeiramente o poder de Deus e as coisas maravilhosas que Deus fez, eles ficaram ainda mais contentes, ainda mais felizes com o rei que eles tinham. E por isso, Josias é considerado o último rei bom, porque alguns reis se corrompem, né? Desviam o seu pé do caminho do Senhor para a direita ou para a esquerda. E Josias continuou retinho, no caminho certo, assim como eu e você devemos ser, sempre no caminho de Deus, sempre debaixo da mão do Senhor. Às vezes a gente acha que acontecem coisas que não deveriam ter acontecido e a culpa é de Deus, mas não é não. Sabe o que acontece? A mão de Deus está sobre a nossa vida para nos guardar, para nos proteger e para nos guiar. E nós devemos estar sempre debaixo da mão de Deus, assim nós estaremos sempre protegidos. Mas se eu resolver andar fora desse caminho, desviar o meu pé para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? A mão de Deus vai continuar no mesmo lugar e eu estou desprotegido. Então eu tenho que sempre saber qual é a direção que Deus quer que eu tome na minha vida. Onde a mãozinha dele está? Mãozão, né? Porque
para ele conseguir proteger todo mundo, tem que ser uma mão grandona. Mas é só para vocês entenderem. Então, Josias, ele foi um rei top, apesar de ele ter virado rei com apenas 8 anos. Essa é mais uma história de um pequenino grandioso. Logo, logo a gente volta com mais história de outro pequenino grandioso. Espero vocês semana que vem para o próximo vídeo.